Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal da Unitrader e U-Trading. Eu sou Alexandre Castro, com análise de alguns pares de moedas e índices para a semana de 20/11/2017. Lembrando que o objetivo deste vídeo é exclusivamente educacional, sem qualquer tipo de indicação de compra e venda de ativo financeiro. Bom, iniciando a nossa análise, vamos atualizar primeiramente o nosso relatório, com o nosso índice de força, que nós acompanhamos semanalmente, derivado aí do relatório COT. Nós tivemos a semana passada algumas sugestões, que foram essas sugestões: NZD venda, CHF era queda também, era venda, os vendedores dominando, e o petróleo compra, desde a semana retrasada ele está comprado, ok? Para essa semana eu selecionei alguns instrumentos que estão interessantes. Nós temos aqui o euro, okay? O euro, nós podemos observar que ele passou de uma semana, ele vinha negativo, num campo que eu tenho observado. Como eu falei, esse sistema está em desenvolvimento ainda. Eu estou desenvolvendo esses índices de força, que são cálculos, nada mais do que cálculos. E o que eu tenho observado já nesse decorrer dessa semana, desses meses, acompanhando esse índice, que quanto maior essa força, esse índice de força criado, okay? Principalmente ultrapassando os níveis de 20, ele se torna muito mais confiável. Porém, quando nós temos mudanças drásticas, por exemplo, nós estamos aqui numa semana retrasada, 5 positivo para menos 6, ou seja, uma mudança aí de menos 200%. Okay? Então, vale a atenção estar acompanhando. Então, como exemplo, o euro-dólar, ele estaria com a força vendedora, uma mudança drástica de compradores para vendedores de uma semana para outra. É claro que todos esses índices de força nós temos que avaliar, ok? Com análise técnica, ou seja, com análise do preço, olhar o preço e ver o que o preço está falando. Nós temos uma defasagem, nós temos um delay aí de 3 dias. Esse relatório, os dados que eu utilizo para fazer esses cálculos, ele tem um delay de 3 dias, ou seja, é entregue na CFTC na terça-feira, disponibilizado ao público por proteção dos players na sexta-feira. Então, de terça a sexta nós temos esse delay, e nesses 3 dias pode acontecer muita coisa em relação ao sentimento do mercado. Pode entrar sim uma força vendedora ou compradora contrário àquilo que já vinha, que foi entregue no relatório na terça-feira. Okay? Então, apenas uma ferramenta que nos auxilia, que nos dá uma visão, mas tem que analisar em conjunto, com o preço, com a análise técnica, e principalmente analisar os 3 últimos dias que nós não temos aqui e ver o que aconteceu no mercado. Então vamos lá. Aqui nós selecionamos o euro para venda, com base no que eu acabei de falar. A Libra também, a Libra houve uma mudança, de menos 4 para menos 7, não está naqueles índices que nós esperamos, mas houve uma mudança aí de mais de menos 200%, ok? Então, sinalizando aí uma força compradora. O Audi, isso sim é interessante, esse tipo de configuração que é interessante aqui no Audi. Nós tínhamos uma semana já negativa de menos 12%, okay? O índice de força passou para menos 78%, ok? Então, uma força aí bem interessante. Deixa eu só analisar aqui o gráfico. Bom, fiz uma correção aqui. Eu vi que estava muito distorcido o valor de uma semana para outra, e fui ver lá uma célula que foi acrescentada, que acabou alterando o código, mas eu já arrumei, ok? Então, nós temos aqui o Audi. Menos 12 e menos 12,27, ou seja, manteve essa expectativa de força vendedora que já vem predominando há algumas semanas. Outra moeda que eu mantive selecionado o NZD-USD para venda, está com índice de força ainda elevado na força lá do vendedor. E o CHF também venda, ok? Temos aí uma força vendedora predominante há semanas.
E abaixo nós temos com os índices bem baixos, não está interessante. O petróleo, o crude oil aqui nós mantemos a expectativa de compra, tá? Que já vem há algumas semanas. Okay? Apesar dessa semana ele fazer um movimento contrário à nossa expectativa, mas deu ótimas oportunidades na ponta compradora, seguindo, né, esse índice de força. Okay? E para a próxima semana vamos manter então essa expectativa. Aqui então o resumo aí do que nós selecionamos então para a próxima semana, que nesse dia 20. Okay? Euro venda, Libra compra, AUD venda, NZD venda, CHF venda. Lembrando que todas essas moedas estão indexadas ao dólar. Nós podemos fazer sim conjunção de duas moedas, dessa pegando uma forte e uma fraca. Né? Por exemplo, nós temos euro venda e a Libra compra. Então nós podemos operar, trabalhar o par euro. Euro GBP, okay? Analisando, né, com base no índice de força, euro é venda e GBP é compra. Então nós vamos buscar oportunidades neste par de moeda, okay? Na ponta vendedora do euro GBP. Então oportunidades, um setup específico que você tenha, você pode estar buscando, porque se realmente o relatório for a favor do relatório, nós vamos ter um bom movimento de queda do euro GBP. Iniciando pelo euro dólar, nós no índice de força nós selecionamos para venda, né, uma força vendedora no euro, indexado ao dólar. Portanto, questão técnica, nós temos já um padrão desenhado desde a semana passada, um padrão harmônico que sinaliza uma possível reversão neste ponto. Okay? Candles de força, mostrando força vendedora, nós tivemos esse candle, um candle de rejeição, e dois candles depois também uma tentativa dos compradores a reagirem, mas os vendedores acabaram dominando, né, esses três pregões. Então, portanto, vamos manter aqui a expectativa de queda do EURUSD para a próxima semana. A Libra versus o dólar. Está bem feia, né? Nós podemos ver uma lateralização aqui no gráfico diário. Okay? Candles já há dias com sombras superiores e inferiores, mostrando uma indecisão por parte do mercado. O sentimento ele está comprador, né? Ele passou da semana passada negativo para a semana positivo, ok? É interessante, iniciando a semana, romper, né? Perder essa sombra, ou seja, ser anulada essa sombra por parte dos compradores e ficarmos atentos a esses níveis de resistência que o mercado já formou para, né, continuidade do movimento de alta do GBP-USD. AUD-USD, dólar australiano versus dólar americano, nosso relatório COT venda. Tecnicamente nós temos um padrão de venda, de queda ainda a ser cumprido, que é um padrão harmônico. Neste ponto, nessa região, nesse nível, nós vamos estar buscando candles de reversão, que mostra força de reversão, né, que são ótimas oportunidades que o mercado, que esses padrões acabam proporcionando. Vamos ficar então atentos, mas mantemos a expectativa, conforme semanas anteriores, de queda do AUD-USD. NZD-USD. NZD-USD nós temos uma força, né, vendedora aí bem predominante. Relatório mantém a força vendedora. Gráfico semanal, próximo nível de suporte é essa região de 0.66800. Então nós temos aí um alvo interessante através do gráfico diário aí no intraday. 120 pips aí, 1.200 pontos, ok? Mantemos a expectativa de queda do NZD-USD. O USD-CHF, vamos ficar atento, até porque o CHF está com uma força vendedora, ok? Portanto, se nós temos uma força vendedora no CHF, nós teríamos que ter
um movimento de queda, né, no USD, CHF, ou seja, mostra um fortalecimento do franco suíço quando nós temos o preço, né, o preço caindo aqui, ao contrário do que sinaliza o relatório. O relatório está mostrando uma força vendedora. Então vamos tá divergente, né, está com uma divergência entre o relatório e a questão técnica. Nós temos esse candle de rejeição, deixa eu dar um zoom. Este candle de rejeição, ele não sendo perdido, nós podemos então ir a favor do relatório, né, que seria um fortalecimento do dólar, enfraquecimento do CHF, na mesma linha que o índice de força, na fraqueza do CHF. Portanto, vamos ficar atento então no início da semana, o mercado não perdendo esse candle de rejeição e temos aí um movimento de alta. Tecnicamente, nós temos esse padrão harmônico, ok? O que eu gosto é quando nós temos padrões técnicos. Esse é um padrão de reversão, em harmonia também com o índice de força. É o que está, que não está, por isso que não está muito interessante, né, o USD-CHF. O ouro, o índice de força ele está neutro, porém tecnicamente nós temos uma estrutura bem interessante, tá? O ouro nós temos aqui um padrão sendo formado, um 38 a 50 nós podemos ter um padrão morcego que vai ter uma extensão até 886. Olha, tem um movimento de alta que nós podemos ter. E vamos ver esta perna que vai a 161. Então nós temos este nível. Vou deixar desenhado esse padrão, que ele está bem bonito e uma bela de uma oportunidade na ponta compradora. Inserir formas. Então essa é a zona, a região de reversão do padrão. Está bem harmônico o padrão. Aqui no último pregão nós tivemos um candle de força. Aqui nós temos uma linha, um nível de resistência, uma zona de resistência. Rompendo, nós podemos aí ter um belo de um espaço em testar esse topo novamente, concretizando esse padrão, esse morcego aí que nós acabamos de desenhar. Então vamos deixar aqui a setinha. O ouro está bem bonito tecnicamente para movimentos de alta na próxima semana. O petróleo. Semana passada ele era compra, ok? Como eu falei, deu belas oportunidades, apesar do mercado ter um dia aí que fez um movimento bem forte de queda. Ele veio exatamente testar essa linha, que foi uma linha de resistência no passado, agora um suporte, testou simetricamente esse suporte e reagiu. Okay? Para quem estava buscando compra, conforme o índice de força lá, conseguiu boas oportunidades na ponta compradora. Okay? O índice mantém comprado, okay? E tecnicamente também nós temos aí uma estrutura de compra pelo menos até os 58,22. E por último, o USD, o dólar versus o real. Nós temos uma estrutura já a longo prazo aqui que eu desenhei, que é um movimento de alta. Okay? O dólar, os padrões harmônicos têm trabalhado bem de forma interessante, com alto nível de acerto. Já movimentos, né, desde o ano passado ele vem fazendo padrões harmônicos que acabam realmente se concretizando. E nós temos essa formação deste padrão de movimento altista, onde nós tivemos padrões menores. Aqui nós tivemos a conclusão de um padrão menor, que sinaliza uma possível reversão, mas a longo prazo nós temos aí uma expectativa de alta do dólar versus o real. Okay? Nós podemos ter a curto prazo uma correção agora. Nós temos aqui um movimento. Desenhei aqui o padrãozinho que está sendo formado, concretizando esse padrão, nós temos este movimento. Ok? Bem interessante o dólar versus o real. Espero que você tenha gostado da análise da semana. Não deixe de entrar na nossa página, unitrader.com.br, e qualquer informação, dúvida, fique à vontade de entrar em contato. Um forte abraço e até a próxima semana.